Olá, pessoal, tudo bom? Aqui, professora Edilene. Ai, olha, eu queria falar que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Nossa, mas assim, esse tempo vai passar, daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal e a gente vai estar junto de novo. Enquanto isso, vamos fazer alguns combinados, tá? Para essas aulas online correrem tudo bem, darem tudo certo. Eu gostaria muito que vocês pegassem o livro de espanhol, abrissem na página 24, ok? Juntamente com o caderno de espanhol. Por quê? Toda essa aula que eu vou passar para vocês agora, eu quero que ela esteja copiada no caderno, tá? Porque a gente vai precisar e ele também vai contar como ponto de caderno, ok? Então, assim, tudo que eu pedir como tarefa, eu vou marcar o dia para eu olhar, tá? Assim que a gente voltar, eu vou fazer o passa-régua em tudo, vou listar tudo, mas eu quero acompanhar como que tá, como será, na verdade, esse aprendizado de vocês. Tranquilo? Então, assim, peguem para mim o livro, peguem para mim o caderno e comecem a anotar, tá? Bom, antes da gente começar, de fato, vamos pedir para Deus para que tudo corra bem e para que já já a gente esteja junto novamente, tá bom? Bom, então como que vai ser a dinâmica? Eu vou revisar rapidinho uma parte da matéria que nós já estudamos, para a gente poder retomar o ritmo e tal, e aí nós vamos começar com matéria nova, tá? Bom, então vamos lá. Conforme eu disse para vocês, nós iremos revisar a matéria, só fazendo alguns ajustezinhos aqui, para que vocês me vejam legal. Bom, então assim, nessa aula 1, nós vamos revisar os países que falam espanhol. Quem são esses países? Espanha, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, tranquilo? Bom, atualmente nós temos 21 países que falam espanhol por idioma oficial. E isso é muito importante porque em alguns lugares o espanhol ele é falado, mas ele não vem como idioma oficial, tá? Bom, revisando os artigos. Quais são os artigos que nós temos? Nós temos os artigos definidos e artigos indefinidos. Quando eu uso os artigos definidos ou determinados? Bom, quando eu, sujeito ou meu interlocutor sabe com determinação do que ou quem se trata. E aí, quem são esses artigos definidos? Ele, los, la e las. Exemplo, la chica es muy hermosa, los chicos están estudiando. Em contrapartida, se nos artigos definidos ou determinados eu sei quem está falando, nos artigos indefinidos ou indeterminados eu não sei, tá? Então, por isso eu os utilizo. Quem são eles? Unos, una, unas. Por exemplo, há uma persona haciendo lío en el pasillo. Eu sei quem é essa pessoa que está fazendo barulho ou bagunça no corredor? Não, por isso eu uso artigo indefinido. Tranquilo? Bom, dando prosseguimento. As contrações. Vocês se lembram quantas contrações nós temos? Apenas duas, que são al e de. O que é contração? Gente, contração é quando eu tenho a união de duas classes de palavras, de maneira que uma delas perde uma letra, tá? Então, é justamente essa fusão. A formação do al é do a, preposição, mais ele, artigo, cuja tradução ao, e o del, que a formação é de, preposição, mais ele, artigo, cuja tradução do. Por exemplo, vuelvo del colegio, voy al súper. Tranquilo? Os demais conectivos, quais são? Eles sempre serão combinações entre duas classes de palavras, ou seja, uma ao lado da outra. Você não vai ter a união. Por exemplo, este control es de aquella chica. Nosotros estamos en el pasillo. E assim sucessivamente. Tá? Então, combinação é a combinação de duas classes de palavras, elas não se unem. Tranquilo? Bom, mas isso aí foi assunto da nossa primeira aula, vamos seguir. Bom, lá na página 22, nós temos os adjetivos pátrios, tá? O que é adjetivo pátrio? Ou melhor, los gentilícios, que são adjetivos pátrios. Por exemplo, eu nasci em Madrid, sou madrileña. Eu nasci em França, sou francesa. E assim
por diante, tranquilo? E aí eu quero também que vocês façam a atividade compreendida lá na página 22, que é para a gente treinar também essa questão do vocabulário, tá? Dos gentilícios. Bom, temos também as profissões, que são as páginas 23 e 24, tá? Eu também mandei um caça-palavra para vocês bem bacana, que tem mais profissões, tá? Para que a gente agregue o nosso vocabulário. E eu preciso que essas profissões também estejam copiadas no caderno, bem como traduzidas, tá? Não se esqueçam disso, porque eu vou listar caderno sim. Bom, e aí as profissões a gente tem arquiteto, astrônomo, bombeiro, cirurgião, contadora, enfermeira, professora, maestra também é utilizado, mas lembrando que o maestra é como se fosse o tia nosso, tá? Ou seja, usado mais pelas crianças, por los tipos. Tranquilo? Bom, seguindo. Los interrogativos. Vocês se lembram quando a gente estudou o alfabeto? Então, lá no alfabeto nós temos a letra N. Lembra que é o N e um tio em cima. E eu disse para vocês o seguinte, gente, esse tio, na verdade, ele é uma transcrição fonética, ou seja, ele é uma transcrição de um som. Ele não é um acento como na língua portuguesa. Então, e no espanhol, nós temos apenas um acento, que é o acento agudo. Esse acento, ele tem uma função, ou melhor, duas funções muito importantes. Bom, primeiramente, um dos nomes dele é acento prosódico. O que é esse acento prosódico? É aquele acento que marca o fonema mais forte da palavra. Por exemplo, se eu hablo café, médico, eu acentuo. Tá? Mas ele também não tem esse som do E do português, ele é um som mais aberto, E. Bom, e o acento diacrítico é o acento que diferencia palavras que são escritas iguais em classes gramaticais diferentes, que é justamente o caso desses interrogativos que estão aí do lado. Por exemplo, que, quem, quienes, qual, quales, como. Os pronomes interrogativos, pronomes exclamativos e pronomes relativos, que são os pronomes de resposta, são os mesmos, tá? Como eu diferencio um do outro? Exatamente em função do acento. Todas as vezes que esses interrogativos, ou melhor, que esses pronomes, eles forem acentuados, eles serão pronomes interrogativos. Tranquilo? E aí, por exemplo, só voltando um pouquinho lá no acento diacrítico, tem um exemplo. Ele com acento é o quê? Pronome pessoal, ele sem acento, artigo definido. E como exemplo dos interrogativos, nós temos como estás? Esse como, pergunta, ele é acompanhado dos das duas pontuações, primeiro de cabeça para baixo, que eu não consegui colocar porque ele está em português, tá, galera? Mas é de cabeça para baixo. E depois ele volta, né, para a forma normal, né, como no nosso português. Justamente para que você mude a entonação da voz para a pergunta. E aí, na resposta, eu tenho, estou como Deus quer. Então, nós temos dois comos. O primeiro como é interrogativo. Primeiro, por conta, né, óbvio, dos sinais de pontuação. Segundo, porque o como está acentuado. E esse acento é o acento diacrítico, não se esqueçam disso. E embaixo, estou como Deus quer. Esse como, pronome relativo, pronome de resposta. Tranquilo? E aí eu também quero tudo isso copiadinho no caderno bonitinho, tá? Ele tá lá na página 26, mas ele só vem em forma de atividade. E eu preciso que isso esteja copiado no caderno. Tranquilo? Bom, tarefas, pessoal. Vocês não sairão ilesos da tarefa, viu? Tem que fazer. Então, eu preciso que vocês façam as atividades das páginas 19 a 26. Eu vou enviar algumas atividades extras, tá? Pelo portal EDB. Lembrando que lá no portal também EDB você consegue falar comigo, tá? Então pode mandar pergunta por lá, a gente pode interagir sem problema nenhum. E essas atividades eu preciso que elas estejam feitas até o dia 20 do 4. Tranquilo? Porque eu vou postar o gabarito, tá? E assim que a gente voltar, eu vou vistar os cadernos e os livros. Pessoal, uma coisa muito importante, nesse período de adaptação, a gente precisa ter disciplina. É importantíssimo, tá? Então, levem a rotina de maneira disciplinada,
tá? Porque senão a gente cai naquele marasmo que não é bacana. Então, assim, peguem o caderno, peguem o livro, anotem tudo, copiem tudo, façam perguntas, se interajam comigo, tá? Que eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. Além da gente matar um pouquinho da saudade, né? A gente vai poder tá mais junto e assim eu também vou poder acompanhar como é que está essa compreensão de vocês, como que a gente vai seguir com o conteúdo, tá? Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte que eu preciso falar também, lembra do trabalho que eu passei para vocês sobre El Mundo Hispânico, que era para falar sobre uma pessoa, né, alguma estrela, algum ídolo tal do mundo hispânico? Então, a gente vai retomar esse trabalho assim que voltar, tá? Mas assim, eu vou dar um prazo muito curto para vocês logo me entregarem. Mas agora, não se preocupem com isso. Quem já deu os encaminhamentos, ok, termina. Quem não deu, assim que a gente voltar, nós ajustaremos isso. Tranquilo? Bom, gente, por enquanto é isso. Eu gostaria muito que vocês ligassem aí a caixinha de som, que eu também mandei uma musiquinha pra gente, né, desanuviar e tal. Eu gostaria muito que vocês também pegassem dicionário, se não tiver, né, se não souber uma palavra e tal, deixa de preguiça, procura no dicionário a palavra, que pode ser tanto o manual, né, o dicionário físico, como pode ser da internet. Fujam do Google Tradutor, como eu já falei para vocês em sala de aula. Nas atividadezinhas que eu mandei para vocês, eu coloquei lá o Word Reference, tá certinho, o dicionário online que eu utilizo, que é muito bom porque ele tem conjugação de palavra, ele tem a palavra empregada no contexto, ele tem inclusive uma partezinha lá para você ouvir a forma como eles estão falando, tranquilo? E do mais, galera, olha, fiquem com Deus, eu tô morrendo de saudade, muita, muita, muita mesmo, mas ó, é só um período que vai passar, tá bom? Agora eu vou colocar para vocês uma musiquinha e assim, se possível for, chame o pai, chame a mãe, chame quem tá aí perto para desanuviar um pouquinho e aprender espanhol, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Vamos ver aqui. Rapidinho, pessoal, já tô arrumando aqui. Peraí. A letra já está, ela já está no ponto, tá? Eu já revisei ela, já tudo certinho. É só mesmo vocês procurarem as coisas que eu pedi para procurar lá, tranquilo? E aproveitar, tá bom? Ai, gente, tô morrendo de saudade. A musiquinha é essa aqui, ó. Peraí, só um minutinho que já vai aparecer. Esses anúncios. E é da Shakira, música muito legal. Tá dando pra ouvir? Bom, pessoal, é isso que eu tenho para hoje, ok? Gostaria muito que vocês se dedicassem, que vocês, sabe, viessem com tudo mesmo e, assim, tenham a certeza de que é só uma fase, vai passar. Logo a gente vai estar junto, vai poder abraçar, vai poder beijar, vai poder fazer o que a gente sempre faz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, juntos por um sonho. Tchau, tchau!